Nós deixamos Jesus, nós deixamos Jesus, nós deixamos ela pra você, Jesus. Tu és o morador, Jesus, tu és o morador, tu és o morador, Jesus, tu és o morador, Jesus, tu és o morador, Jesus. Vem Jesus, pode entrar, Jesus. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Mude tudo de lugar, Jesus. No lugar da teia de aranha do pecado, eu trago flores, flores que trazem vida, vida para essa casa. E ao invés de esconder debaixo do tapete o seu passado, eu tiro a sujeira, jogo
quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Afeições por mim, não preciso me esconder, oh não preciso mais temer, não preciso mais temer. O véu já se rasgou. O caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar, e poder te contemplar. Percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero.
você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma noite aqui, nesta quinta maravilhosa, né? E nós estamos aqui para falar do amor de Jesus. Estamos aqui para fazer o id que Deus trouxe para nós. Que nós devemos pregar o Evangelho. E mesmo nesse período assim, né, complicado, mas nós
não podemos deixar de falar do amor dele. Hoje a tecnologia nos traz uma oportunidade, né, para que nós possamos alcançar vidas bem mais longe. De repente, vidas que nem estariam aqui nesse templo. Mas que você agora tem uma oportunidade, né? Não querendo ver só o culto do Ministério Novo São, mas você pode vir a palavra e ouvir, né? Então nós estamos felizes. Eu estou feliz nesta noite pela oportunidade que foi me dada de estar aqui. Desde já eu já agradeço. E eu fico feliz se você estiver aí, sentadinho, com a sua Bíblia, já meditando, né, na palavra do Senhor. E nesta noite, eu quero trazer uma palavra que venha trazer ânimo. Uma palavra que venha nos trazer renovo. Uma palavra que venha nos trazer confirmação do Senhor, para mim e para você. Amém? Antes de ler, vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, você que está aí na sua casa, né? Você que está vendo essa transmissão, chame sua família, chame seus filhos e vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma vez, ó Deus, podermos estar na Tua presença, ó Deus. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigado, meu Pai, porque Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus que nos guarda. Tu és um Deus, ó Pai, que se preocupa com aqueles que são Teus, ó Deus. Fica conosco, ser com cada um que esteja vendo essa transmissão. Fala conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Abram suas Bíblias, amém? Abram aí as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, tá ok? Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Amém? Todos acharam? Todos acharam? Vamos ler? Está escrito assim na minha Bíblia. E disse... Lucas 17, 20. Fala assim. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse-lhe: o reino de Deus não vem como aparência exterior, nem dirão, eis-lo aqui ou eis-o ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém? No decorrer da pregação nós vamos discorrendo aqui esse texto. Tá ok? Interessante que Jesus ele sempre andava com seus discípulos, né? Mas ele também, várias passagens na Bíblia diz que ele andava com uma multidão seguia Jesus. E eu entendo que essa era a oportunidade de quê? Daqueles que não entendiam a palavra de Deus, eles perguntavam a Jesus. Eles se prendiam naquilo que Jesus falava e queriam entender aquelas palavras. E aqui, Jesus ele foi interrogado, né? Pelos fariseus. Os fariseus, claro, eles eram aqueles homens que queriam, achavam que sabiam de tudo, né? E aqui Jesus foi interrogado pelos fariseus e perguntou assim, sobre quando havia de vir o reino de Deus. Esses homens queriam saber quando havia de vir o reino de Deus.
E Jesus relata aqui, bem claro para eles e para nós, e ele fala: o reino de Deus não vem como uma aparência exterior, nem dirão, eis-lo aqui, ou eis-o ali, porque o reino de Deus está entre vós. E disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não os vereis. E diz-vos-ão, eis-o ali, ou eis-lo aqui. Não vades, nem os sigas, porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia em que estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça, não torne-o. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló? Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perdê-la, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo uma cera, tomando a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele disse: onde estiver o corpo, aí ajuntarão as águias. Amém? Como eu já comecei, né? Jesus, ele é interrogado pelos fariseus e eles perguntam: Senhor, quando há de vir o reino de Deus? E Jesus, ele fala: o reino de Deus não vem com a aparência que vocês querem. Não vem com a aparência de como vocês acham que devam vir. O reino de Deus, ele já está no meio de nós. Jesus, ele estava falando que o reino estava para vir, mas ele já estava presente. Lá em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, 17 fala assim, ó. Abram sua Bíblia aí em Romanos 14, 17. Ele fala assim, ó. Acharam? 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito. Não é isso? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e paz do Espírito. E aí, Jesus, ele relata isso para eles. Jesus fala isso para eles, que o reino de Deus já está no nosso meio. Quando o crente, ele declara Cristo como seu Salvador, ele já é participante do reino de Deus. Quando o cristão, ele aceita e declara Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele já é participante do reino de Deus. Nós cristãos, nós entendemos essas coisas. Certo momento, Jesus falou para um homem e disse: olha,
Nicodemos, você tem que nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Como? Como eu posso sair do ventre da minha mãe? E Jesus fala, ó, você tem que nascer da água e do Espírito. É interessante que Jesus ele está relatando isso aqui para eles, né? Interessante que Jesus ele está mostrando aqui para eles, né, o quanto é importante nascer de novo. E aqui Jesus está falando para esses homens, e aí Jesus ele vai indagando ali para eles, né? E ele fala assim, ó, Jesus vai falando e Jesus vai apresentando para ele situações que Jesus chega e fala assim, nem dirão aqui ou ali, porque eis que o reino de Deus está entre vocês, né? E disse aos discípulos, dias virão em que desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, e não os vereis. É interessante que Jesus é indagado pelos fariseus, mas para os discípulos ele fala assim, ó, dias virão em que desejarão ver um dia do Filho do Homem, e não os verão. Chegarão dias que serão dias difíceis, muitos dias difíceis. E aí ele vem e fala assim, ó, porque como um relâmpago que sai de uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim também será a vinda do Filho do Homem, do Filho de Deus, no seu dia. Mas primeiro, convém que ele padeça. Olha só o que Jesus fala. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E aí Jesus começa a falar dele mesmo. Jesus começa a relatar dele mesmo. E ele diz, ó, mas é necessário que ele primeiro padeça, sofra. E aí ele vem e fala assim, e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será. Nós sabemos do texto, né? Que Noé construiu uma arca e ali só entrou ele e sua família e os animais. Ah, irmão, por quê? Não é porque só era exclusivo para Noé, mas porque o povo não queria. O povo queria viver as suas próprias concupiscências. As pessoas queriam viver as suas próprias vontades. E eu entendo que na época Noé pregava para aquele povo. Noé ele pregava, mas as pessoas queriam viver os seus próprios desejos. E aí ele vem falando mais assim, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Todos nós conhecemos também esse texto. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Interessante que diz que naquela cidade ali, Sodoma e Gomorra, onde Ló ficava ali, morava, só Ló saiu dali. Aquela cidade era uma cidade perversa. E as pessoas só queriam viver as suas vontades. E aí, Jesus fala mais. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. E aí ele vem falando ainda mais sobre uma separação. Ele fala assim, ó, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a torná-lo.
e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Aí ele vem e fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló? Que olhou para trás e virou uma estátua de sal? A mulher, ela se preocupou com as coisas dela. E aí, o texto vem e digo assim, ó, digo-vos que naquele dia, o versículo 34, digo-vos que naquele dia, naquela noite, estarão dois numa cama, e um será tomado e outro será deixado. E aí ele fala assim, ó, duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? O que é interessante nesse texto e que nos chama a atenção sobre o reino de Deus, sobre as coisas do reino. Quando virá o reino de Deus? E aí, Jesus, ele relata isso aqui para eles e para os discípulos. E Jesus fala assim, ó. Jesus vê a preocupação desses homens, né? De tanto questionamento. E diz, ele vai e diz uma parábola, que está ali no capítulo 18. E ele fala assim, ó. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça com o meu adversário. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo, aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte-me a me oportunar muito. Jesus, ele vendo essa situação desses homens, ele apresenta ele mesmo diz, ó, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus, ele fala assim, ó, que existia numa cidade um juiz. Existia uma viúva. E aquela mulher todo dia procurava aquele juiz para julgar as causas dela. É que aquele homem, ele não temia Deus e não temia homem. Pela insistência da viúva, ele iria fazer justiça. E aí Jesus fala assim, e disse o Senhor, versículo 6, ele fala assim, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz? Jesus falou assim para ele, ó. E aí Jesus, ele fala assim, ó, no versículo 7, ele fala assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Interessante é que Jesus, ele começa ali no capítulo 17, no versículo 20, ele está falando sobre o reino de Deus, e depois ele dá uma parábola para aqueles homens, para que eles venham entender, né? Sobre a situação de orar, a situação de perseverar.
E aí Jesus ele vem e fala assim, ó, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? O que Jesus ele está dizendo, queridos, que ele, o nosso Deus, ele fará justiça sobre nós. Ele fará justiça àqueles que clamam a ele de dia e de noite. Porque o texto, essa parábola aqui, ela vem dizendo que esse juiz, ele não temia a Deus e nem aos homens. Mas aquela mulher de tanta importância, ele iria julgar a causa dessa mulher. Só que o que Jesus está falando aqui, ele está relatando que Deus fará justiça sobre as coisas nessa terra. Ele diz assim, ó, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e noite, ainda que para com eles acham tardio. O que é interessante aqui, queridos, é que a gente acha que Deus se esqueceu das promessas. A gente acha que essas promessas não vão se cumprir. Eu não estou falando das promessas minhas, das suas promessas, mas as promessas que estão na Bíblia. Nós estamos falando aqui do reino de Deus, da volta de Jesus. Nós estamos falando aqui do que Jesus falou para nós, quando ele deixa aqui na sua palavra. Que ele diz assim para os discípulos, olha, eu vou para o meu Pai. É necessário que eu vá para que venha o Consolador. E ele diz isso, é necessário que eu vá para que venha o Consolador. Porque para onde eu vou, eu quero que vocês estejam comigo. E aí, Jesus, ele mesmo relata isso aqui. Ele diz, e Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e noite. Ele está dizendo que Deus ele vai fazer justiça para aqueles que clamam a ele de dia e de noite. Aqueles que buscam a ele. Porque deixa eu falar uma coisa, querido. Oração não é só petição. Oração é intimidade com Deus. Tem versículos na Bíblia aqui que diz que antes de tudo, quer ver? Aqui, deixa eu achar aqui para você. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim, ó, antes de tudo, façam orações, súplicas, intercessões. É isso que Deus está dizendo para nós. Que nós devemos buscar a Ele, pedir a Ele, para que Ele faça a justiça. É interessante que a gente vê tantas coisas acontecendo na nossa cidade, no nosso país, e a gente fica preocupado, achando que Deus não está vendo, que Deus não está vendo aquilo, mas Deus está vendo. Deus vai fazer justiça, querido. E Ele está falando aqui para esses fariseus e até para os seus discípulos, dizendo, olha, Deus fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, achando que por muitas das vezes tardio. Nós achamos que Deus se atrasou. Ah, Senhor, Tu não vais julgar. Querido, muitas das vezes o silêncio já é resposta. Muitas das vezes o silêncio já é resposta. Sabe de quê? Das nossas orações. Muitas das vezes o silêncio é para nós entendermos como estão as nossas orações. Se as nossas orações agradam a Deus. O silêncio de Deus, às vezes, é para nós orarmos, não só pensando em nós, no meu, mas sim na justiça de Deus. E aí ainda mais ele vem e fala assim, e digo-vos
que depressa lhe fará justiça. Versículo 8. Que depressa lhe fará justiça. Porque na nossa lógica, muitas das vezes nós achamos que Deus está atrasado. Mas Deus fará, no momento certo, justiça. Que depressa lhe fará justiça. E aí, no finalzinho do versículo 8, ele faz uma pergunta. Que ele diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porventura. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que Jesus está dizendo assim: quando o Filho do Homem retornar, ele encontrará você buscando? Ele achará fé na terra? Ele achará você clamando? Ele achará você aguardando a volta dele? A Bíblia diz que ele voltará e todo olho verá, e todo joelho se curvará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Mas o que Jesus quer é te encontrar buscando a Ele, buscando intimidade com Ele. Como eu falei aqui, uma oração não é somente palavras. E aqui, quando ele fala que nós devemos buscar a todo momento, ele não está dizendo, ele não está se referindo que você entre em palavras repetitivas, não. Mas que as suas orações sejam orações de aquebrantamento, orações de intimidade com Deus, de busca no Espírito. É isso que Deus quer de mim e de você. Nós temos visto tantas coisas acontecer na terra e isso nos preocupa, nos traz preocupações. Mas Deus diz que nós devemos buscar a Ele enquanto se pode achar. Invocar Ele enquanto Ele está perto. Interessante aqui, paralelo a esse texto, vamos lá para Lucas 11. Mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 5. Amém? E fala assim, disse-lhe também, qual de vós, isso aqui é Jesus também falando uma outra parábola. E ele fala assim, disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. E ele respondendo, dentro da sua casa, disse-lhe, não me importune, já está por fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para vos dar. Olha só. Jesus chega e fala para os discípulos, qual entre vocês que tendo um amigo que chegue na sua casa e pede-lhe comida e você não tem, e você tendo que ir buscar em outra casa de um outro amigo seu. E ele vem e fala assim, e se ele respondendo dentro disser, não me importune, já estou por fechado, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos dar. Versículo 8 fala assim, e digo-vos que ainda que se não levante, dar-lhe-ei por seu amigo levantar, e todavia, por causa da sua importunação, lhe dará tudo o que houver. Pela insistência daquele homem, batendo na porta à meia-noite, por mais que aquele homem não queira dar, mas pela insistência, pela busca, ele vai dar tudo, como diz aqui o texto.
E aí Jesus vai e fala assim, ó. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abre-se-lhe-á. E aí Jesus vem e fala assim, ó. E qual pai, dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? É interessante que Jesus já vem falando da natureza do homem, né? Já vem falando sobre o homem. E aí o 13 ele fala assim, ó. Pois se vós, sendo maus, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Esse texto, querido, paralelo ao outro, o que Deus quer é que você peça a Ele. Peça, porque Deus dá. Peça, insista, Senhor, julga minhas causas. Porque o que eu falei aqui, o que Deus quer é te encontrar, querido, buscando a Ele. O que Deus quer é que você busque a Ele. Que você se encontre com Ele. Peça, querido. Busque a Deus. Nesses dias difíceis, a gente fica preocupado e as pessoas ficam ansiosos com o dia de amanhã. Mas o que Deus quer é te encontrar buscando a Ele. Como ele fala aqui no capítulo 18, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra. As palavras de Deus é para que nós venhamos buscá-lo a Ele. Essa palavra nessa noite é para que nós venhamos buscar a Ele. Em tempo e fora de tempo. Essa palavra aqui é para que nós venhamos buscar comunhão com Deus, intimidade com Ele. O que Deus quer ver é uma oração sincera do teu coração. Deus está mais preocupado em que você se aproxime dele do que realizar as tuas vontades. Deus precisa que você se aproxime. Quando a palavra diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Quando você se chega a Deus, Deus se chega a você. É isso que nós precisamos. Buscarmos a Deus. Para que naquele dia, quando Ele voltar, Ele vai vir fazer justiça. Como diz aqui a passagem, Ele disse que Ele fará separação do joio e do trigo. Mas Ele quer que você busque. Ele quer que você insista nas orações. Ele quer que você insista na leitura da palavra. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Que nesta noite nós possamos entender isso. Que nesta noite nós possamos entender o quanto nós precisamos buscar a Deus. O quanto nós precisamos estarmos mais próximos de Deus. Que você não só se alimente dessas pregações, que você não só se alimente da pregação, do culto online de quinta-feira, que você não só se alimente do culto online de domingo, que você não só se alimente da escola dominical, mas que você busque a Deus. Busque em orações, em súplicas, em intercessões.
nosso pastor ele tem pedido orações, para que você faça orações e ele possa publicar, porque quantas pessoas nesta hora não precisam de uma oração? Quantas pessoas nesta hora não precisam de uma palavra de conforto, de uma palavra que venha fortalecer essa pessoa, uma palavra que venha manter essa pessoa de pé? Não se preocupe, queridos. Deus fará justiça. Aqueles que clamam a Ele dia e noite, Deus vai fazer justiça. Nós temos se preocupado com muitas coisas. Não se preocupe quando Jesus vai voltar, mas se preocupe de estar firme quando Ele voltar. Isso tem que arder no nosso coração, o desejo da volta de Cristo. O Consolador está no nosso meio. O Espírito da verdade, ele está no nosso meio. E é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá ânimo. Ele é que nos mantém firmes, buscando a Deus. Que nesta noite você se fortaleça no Senhor. Que você se reanime. Que você crie uma vida de oração no Senhor. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tinha para vocês nessa noite. Amém? Vamos estar orando. Vamos estar pedindo a Deus para que Ele venha nos fortalecer cada dia mais. Que Ele venha cada dia mais nos manter de pé nessa caminhada. É assim que Deus quer te encontrar. É assim que Deus quer que você se mantenha firme. É assim que Deus quer que você esteja quando Ele voltar. Amém? Curve sua cabeça, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que foi lançada nessa noite. Obrigado, Jesus, porque Tu nos conheces, Senhor. Tu sabe da nossa estrutura, Pai. E nós clamamos a Ti, ó Deus. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus. Toma a vida de cada um, Senhor. Toma a vida, Senhor, dos meus irmãos que estão em casa nesta hora. Que muitas das vezes, ó Pai, com muitas preocupações, ó Deus. Com muitas preocupações, se preocupando com o dia de amanhã, mas que nós venhamos saber, ó Deus, que Tu farás justiça, Senhor. Tu farás justiça àqueles que clamam a Ti, ó Deus. Como o texto diz, ó Pai, Tu farás justiça aos Teus filhos, Senhor. Tu nos chamas de filho, ó Pai. E nós vamos continuar clamando a Ti, ó Deus. Nós vamos continuar, ó Pai, desejando, Pai, a Tua volta. Porque, Pai, como diz na Tua palavra, nós não somos dessa terra. Nós somos peregrinos aqui, ó Deus. E nós queremos, ó Pai, ser achados por Ti. Toma a vida do Teu povo nas Tuas mãos, ó Deus. Toma, Senhor, a cada um, Senhor, que estão vendo essa transmissão, ó Deus, que Tu alcance os lares nesta hora. Tu alcance as famílias nesta hora, Deus. Toma, Senhor. Toma o Teu povo, Pai. Julga, Senhor, a causa do Teu povo, Senhor. Porque a nossa justiça vem de Ti, Pai.
É o que nós oramos, Pai. E já te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, queridos. Obrigado. Essa foi a palavra que Deus trouxe para nós nesta noite. Eu quero dizer que estamos ansiosos, ansiando o retorno aqui para o templo, mas é tudo de acordo no tempo de Deus. Amém? Obrigado pela oportunidade, obrigado por você que esteve até agora acompanhando essa pregação e que Deus venha nos abençoar. Amém? Deixa eu dar bênçãos finais. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todo e com todos, para todos sempre. Amém. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu.
contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você, somos um com você.